Olá, bom dia. Aqui é seu amigo Carlos Bock. Estou te fazendo companhia nessa série especial chamada Intimidade com Deus, 5º Seminário de Enriquecimento Espiritual, 5ª Jornada Espiritual, 40 dias com Deus. Tema geral, comunhão e profecia. Parte número 1, comunhão e adoração. Hoje estamos no dia número 2 e o tema de hoje, saúde e adoração. O Seminário de Enriquecimento Espiritual 2 trouxe um recomeço e uma nova motivação para o estilo de vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia na divisão sul-americana. Foi um grande marco para a saúde daqueles que participaram desse seminário. Muitas pessoas mudaram seu estilo de vida. Inúmeras passaram a fazer regularmente alguma atividade física. Outras passaram a se preocupar com o que comer, quanto comer e como comer. O assunto dos 8 remédios da natureza, como uma prescrição divina para o remanescente, voltou à pauta dos concílios, dos púlpitos e das famílias. Quantos passaram a viver levando em conta a glória de Deus? Que bênção! Foi algo que marcou muito a vida dos participantes. Sim, o Seminário 2 fez com que houvesse uma mudança para melhor. Mas será que as ideias nele contidas nos impactaram apenas no passado? É bem provável que, para alguns, a teoria e a prática do Seminário de Enriquecimento Espiritual 2 foi um programa que passou. Tudo voltou a ser como antes. Sedentarismo, uso de bebidas não saudáveis, por exemplo, refrigerantes, o consumo de variados tipos de aditivos químicos presentes em alimentos industrializados, as noites gastas com entretenimento, como se a noite não fosse para dormir. Caso seja essa a sua realidade, é prudente continuar assim. Saúde é um bem que deve ser preservado a cada dia, assim como a nossa espiritualidade. Então, mais uma vez, gostaria de reafirmar que a busca por saúde é assunto sempre presente, que deve se intensificar cada vez mais. Considerando essas verdades, na jornada de hoje, vamos mostrar que somos um movimento profético com uma visão muito clara sobre a importância da saúde no tempo do fim. Iremos também recordar a essência do Seminário de Enriquecimento Espiritual 2, Saúde e Espiritualidade. Um movimento profético. Mais que uma igreja evangélica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento profético, com uma mensagem diferenciada para o tempo presente. Dentre essas verdades está o tema da saúde como parte do cuidado com o corpo, chamado na Bíblia de Santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Visto que entre os elementos mais importantes para a manutenção da saúde estão a comida e a bebida, Satanás usou um fruto como pretexto para enganar nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi-nos revelado que aquilo que ocorreu no passado vai se repetir no tempo do fim. O inimigo vai usar a mesma estratégia para ter acesso e controlar a mente humana por meio da comida e da bebida como armas para enganar e destruir. Aqui está a profecia que mostra essa ação diabólica em nossos dias. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta após proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e os converteria em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais, morais do homem, dominariam de tal forma, de tal maneira os sentidos, que Satanás teria sobre eles inteiro controle. O texto
é do livro Temperança, página 12. Releia o texto novamente, reflita e responda. Com quem Satanás se reuniu? O que buscavam atingir com o máximo de engano? Qual a proposta que prevaleceu? Qual era o objetivo final de nosso inimigo? Como podemos perceber, este assunto é mais sério do que pensamos. Nosso ministério é desfazer as obras do diabo também nessa área. Por meio de um estilo de vida diferenciado, somos chamados a mostrar ao mundo uma mensagem integral que leva em conta os aspectos físicos, mentais, espirituais e sociais do ser humano, bem como o cuidado com o ambiente. Quando se coloca em pauta esses assuntos, está se falando de um jeito de ser adventista do sétimo dia. E esse nome é importante e deve despertar as pessoas a querer saber mais sobre a igreja e o estilo de vida de seus membros. Nunca devemos nos esquecer que depois que somos batizados, passamos a carregar o nome Adventista do sétimo dia como parte de nossa vida e caráter. Lembremos-nos, agora já não somos somente João, Antônio ou Maria. Somos também adventistas do sétimo dia e devemos representar bem esse importante nome. Como falamos na introdução, um dos movimentos que tem feito a diferença na vida da Igreja Adventista do sétimo dia tem sido o Seminário de Enriquecimento Espiritual 2. Para que nos mantenhamos firmes na prática de seus princípios, que tal recordar um pouco dos ensinamentos desse seminário e a ênfase dada aos seus assuntos? Bem, vamos então a um breve resumo. Essência do Seminário de Enriquecimento Espiritual 2. Os objetivos e os princípios desse seminário foram desenvolver e consolidar o hábito de educar a mente e aprender ou reaprender a usar aquilo que é saudável, bem como praticar os 8 remédios da natureza durante 40 ou 180 dias. Após esses 220 dias, nossa forma de ser estaria definitivamente incorporada ao seu estilo de vida. Pela força do hábito e de maneira saudável, poderíamos viver como um verdadeiro adventista do sétimo dia até nosso último dia nesse mundo. Lembramos ainda que, quando realizamos as classes, sempre exortamos que todo seguidor de Cristo deveria ter boca limpa. Recordam-se do que é isso? É manter as papilas gustativas limpas, ou seja, gostar do que é saudável. Recordemos, então, dentre os principais elementos responsáveis pela deturpação do gosto, estão o uso em excesso dos seguintes alimentos: doces, salgados, frituras e industrializados. O uso contínuo desses, entre aspas, alimentos leva a pessoa a perder o prazer e o interesse por ingerir aquilo que é verdadeiramente saudável: frutas, verduras, cereais e nozes. E então, o que fazer para manter o gosto no caminho correto? Para você que ainda continua lutando contra o gosto pervertido, lembra-se de qual foi a receita sugerida? Jejuar foi o recomendado para aquele que quer mudar e fazer o que é saudável para seu corpo e também para a sua vida espiritual. Depois de um dia de jejum, uma salada multicolorida vai ter o gosto de um alimento prejudicial que você estava acostumado a ingerir. Para aquele que já conseguiu a bênção da mudança, nossa palavra é: mantenha o hábito. E para aquele que ainda continua lutando, queremos dizer: nunca desista. Pela graça de Cristo, você pode conseguir a mudança. Bem, vamos então recordar os princípios do Seminário de Enriquecimento Espiritual 2. Primeiro, longe de ser apenas um hábito, a prática da mensagem da saúde deve influenciar todo o seu estilo de vida. Segundo,
o Senhor Jesus deseja restaurar minha vida espiritual, física, mental e social, bem como levar-me a cuidar do meio ambiente. Terceiro, a reforma da saúde é progressiva. Quarto, minha família e minha igreja deve ser um centro de amorosa educação e promoção da saúde. Quinto, preciso desenvolver e consolidar o hábito de aprender a gostar do que é saudável. Sexto, tudo o que faço com o meu corpo afeta minha mente e a minha comunhão com Deus. Pare por um momento e reflita acerca de cada um desses princípios. Em oração, converse com o Criador e Senhor de seu corpo quanto à reverência, relevância e aplicabilidade deles em sua vida e na de sua família. Considere que erros no comer e beber, bem como outros hábitos destruidores da saúde, também trazem consequências sobre o relacionamento com Deus. O cuidado do seu corpo, como morada do Espírito Santo, tem tudo a ver com a sua espiritualidade, como veremos a seguir. Espiritualidade e saúde. O cuidado da saúde para o verdadeiro adventista do sétimo dia é uma questão diária, assim como é a sua espiritualidade. Essas duas áreas estão intimamente relacionadas. O esperado é que a pessoa espiritual tenha cuidado da sua saúde, por amor a Deus e a si mesmo, a família e a igreja. Tal pessoa buscará ser exemplo para a comunidade em que vive. O corpo, como santuário do Espírito Santo, é o meio usado por Deus para se comunicar conosco. Lembra-se do sexto princípio? Tudo que afeta o corpo também afeta a mente e prejudica a comunhão com Deus. Então, exercício, alimentação, bebida e outros elementos que promovam a saúde também contribuem para a espiritualidade forte e saudável. Não se pode separar o aspecto corporal do aspecto espiritual. Em outras palavras, o que é bom para o físico também é bom para a vida espiritual e vice-versa, pois essas áreas estão interligadas. Vamos pensar, por exemplo, no comportamento de muitas pessoas que já consolidaram o hábito de buscar a Deus na primeira hora de cada manhã. Muitas, depois dos momentos de comunhão, fazem exercícios físicos ou os fazem em qualquer outro horário para elas mais convenientes. Assim, cuidam do físico, mas também da espiritualidade. Podemos também afirmar com segurança que comer adequadamente e na quantidade certa acaba tendo influência na vida espiritual. 3 perguntas cruciais são frequentemente feitas: o que comer? Quanto comer? Como comer? Então, o que comer? Coma alimentos saudáveis e os mais naturais possíveis, tais como trigo, aveia, mamão, banana, laranja, feijão, arroz, tomate, cenoura, etc. Vá ao mercado, às feiras e compre alimentos dos quais verdadeiramente seu corpo necessita. As demais, entre aspas, comidas devem ser usadas com extremo cuidado e em quantidades mínimas. O tempo vai demonstrar quanto é sábio agir assim. Uma dieta ovo-lácteo-vegetariana lhe dará praticamente todos os nutrientes dos quais seu corpo necessita. Quanto comer é outro fator extremamente relevante. No passado, as pessoas sofriam por escassez. Hoje, o problema parece ser outro: excesso de comida e de aditivos químicos que comercialmente recebem o nome de alimentos. Aqui vale o princípio: as coisas boas devem ser usadas com moderação, ou seja, na quantidade certa para suprir as necessidades nutricionais. Comer em cada refeição o que cabe nas palmas das mãos juntas, exceto saladas multicoloridas cruas.
o que passar disso vai aparecer na balança, na sala de cirurgia ou em outros locais indesejados. Lembre-se, deve-se comer para viver e não viver para comer. Seu físico e sua espiritualidade agradecem. Como comer? Com a correria da vida, o ser humano está perdendo a capacidade de degustar e celebrar de forma sábia e agradecida o significado do comer. Muitos estão engolindo alimento com líquidos extremamente prejudiciais para facilitar o processo de engolir. Aqueles que estão indo por esse caminho, pensem um pouco, retornem para a prática daquilo que sabem que é bom para o seu corpo. O outro elemento essencial para a saúde é a ingestão de bastante água. Apenas um lembrete fundamental: tome água pura, na quantidade indicada para cada dia, cerca de 8 copos diários. Sem água, nosso corpo não funciona bem. Não espere a sede chegar para tomar água. Sede pode ser um sinal de desidratação. Portanto, exercício, comida e bebida são os meios indicados por Deus para nos dar energia e vitalidade diárias, para que tenhamos condições apropriadas para o buscarmos. Já pensou em um adventista sedentário, que não se movimenta, que não se exercita regularmente, que come em excesso, que toma refrigerantes em lugar de água? Saiba que para cada copo de refrigerante que ingerir, seu corpo vai precisar de 32 copos de água para normalizar o pH do sangue. Para mais informações, veja o documentário sobre a água do Dr. Lair Ribeiro. Como já falamos, quando uma pessoa é batizada e se torna membro da Igreja Adventista, ela passa a ter outro nome, além do nome João, Manuel, Maria Perpétua, etc. Também passa a ser Adventista do Sétimo Dia. Esse é um nome importante e deve ser respeitado. A mídia tem divulgado amplamente as práticas ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, como fatores que promovem uma alimentação e estilo de vida. Portanto, não fica bem ter uma forma de vida que não agregue valor ao nome adventista. É uma tremenda responsabilidade ser identificado por esse nome, visto que ele está ligado ao que somos e ao que fazemos. Concluímos, portanto, dizendo que é impossível separar espiritualidade do aspecto físico, do exercício, da comida e bebida, pois estes são fatores que promovem a saúde e dão energia e vitalidade ao corpo, que é o meio usado por Deus para se comunicar com cada pessoa. Reflita: quando a mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito, o efeito de tal comunhão com o corpo, o espírito e a alma está além de toda estimativa. Texto do livro Refletindo a Cristo, meditação matinal do ano de 1986, página 97. Amanhã estaremos no terceiro dia e o tema é o batismo diário pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Tenha um dia muito especial. Até lá.